Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre o marco temporal, essa celeuma que está dando o marco temporal, né? O Senado da República ontem aprovou um projeto de lei que mantém o marco temporal como o dia 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da nossa Constituição Federal. Diferentemente do que foi decidido o Supremo Tribunal Federal dias atrás, né, que decidiu que tem que derrubar o marco temporal e o governo vai poder, então, demarcar a área indígena a qualquer momento. Mas antes de falar sobre o marco temporal, eu tenho que falar sobre um assunto muito sério que vem acontecendo e que muita gente está rindo da situação. Nós temos hoje no Brasil uma presidenta, como eles gostam de dizer. Hoje nós temos, comandando o Brasil, uma pessoa que não foi eleita, a Janja da Silva. E ela vem aqui no seu Twitter, antigo Twitter, agora o X, né? Ela vem aqui dizendo que ela foi lá no Rio Grande do Sul. Finalmente foi no Rio Grande do Sul visitar as vítimas do ciclone. E ela diz o seguinte: começando a quinta-feira no Rio Grande do Sul, sobrevoamos Porto Alegre, que foi atingida pelas fortes chuvas dos últimos dias, e observamos os estragos causados pela maior cheia do Rio Guaíba desde 1941. Você vê que a Janja está muito preocupada com as enchentes lá no Rio Grande do Sul e ela foi mais rápido que imediatamente, demorou só apenas um pouco mais de 20 dias, né, para ela ir lá no Rio Grande do Sul. E ela vai agora com aquela aura de presidenta, né, porque o Lula não tem um vice-presidente, o Geraldo Alckmin é apenas uma figura decorativa ali, né? Geraldo Alckmin, eu não sei se o Lula não quer dar protagonismo para o Alckmin, não sei se ele tem medo de já começar a dar protagonismo para ele e o projeto Alckmin já sair da gaveta e assumir de vez o poder, ou se ele está querendo dar um certo protagonismo para essa deslumbrada aqui, a Janja, né? E o Lula está apostando que ela pode ganhar algum capital político com isso. Em outra postagem, ela diz o seguinte: hoje na cozinha solidária de Arroio do Meio, um dos municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, disse que o lema do nosso governo, a Janja não recebeu nenhum voto, não pelo que eu saiba, eu não vi na urna lá, lógico que eu tinha que digitar o 13 para ver, né, o ex-presidiário lá, mas eu não vi em momento algum na campanha eleitoral a Janja como candidata. Mas ela está dizendo aqui o nosso governo. É união e reconstrução, e somei mais uma palavra para esse momento, solidariedade. Nossa, como que a Janja é solidária, né? Nem parece aquela senhora que protagonizou aquela cena ridícula lá na Índia, não é isso? Olha aqui. Olá, Índia! Me segura que eu já vou sair dançando. Nessa época aqui, lá nesse dia que ela estava lá, acho que no dia 8, se não me engano, no dia 8 de setembro, lá na Índia, as pessoas já estavam morrendo lá no Rio Grande do Sul. Mas a Janja estava muito preocupada e já estava saindo dançando. Mas o que eu acho muito grave em toda essa situação aqui é exatamente o fato da Janja não ter recebido nenhum voto. Imagina vocês se o presidente Bolsonaro, com aquelas intervenções cirúrgicas que ele passou, e sempre está passando, dias atrás parece que ele fez uma outra intervenção no intestino por conta da facada lá do Adélio. Imagina se quando ele estava no poder ele deixasse a Michele Bolsonaro representando ele, cumprindo a agenda de presidente dele, ao invés de deixar o vice dele, o Braga Neto. Né? Não era, aliás, na época era o Mourão, né? Era o Mourão. Em vez dele deixar o Mourão, ele deixar a Michele Bolsonaro cumprindo a agenda dele. Não era uma coisa estranha? No mínimo, o pessoal da extrema esquerda ia entrar no Supremo Tribunal Federal contra esse tipo de decisão do presidente. Mas agora nós vemos aí o Lula da Silva colocando a esposa para cumprir a agenda presidencial dele e parece que está tudo normal. Eu não sei o que a oposição se vai fazer alguma coisa, mas eu acho que deveria estar tomando alguma providência, porque parece que o Geraldo Alckmin está quietinho na dele. Eu não sei se o Geraldo Alckmin já sabe que, de toda forma, ele vai assumir o governo, porque eu tenho certeza que esse governo não vai até o final dos 4 anos, não vai. Ele já está destruindo, a fase de destruição do Brasil está muito avançada.
e ele não vai terminar esse mandato. Então, Geraldo Alckmin vai entrar em campo, quase que com certeza. Isso já era uma coisa talvez até pré-combinada. Mas vamos falar agora do tal do marco temporal. Dias atrás, o Congresso, o Senado, estava votando lá na CCJ esse projeto de lei, estava votando na CCJ, para considerar que o marco temporal é o dia 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição Federal. E aí o pessoal do governo, o pessoal da extrema esquerda, pediu vistas daquele projeto de lei, pediu vistas, e deu um tempo ali para que o Supremo Tribunal Federal, que já vinha tratando também deste assunto, ele votasse. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que o marco temporal não tem que ser o 5 de outubro de 88, ou seja, o governo pode a qualquer momento demarcar terra indígena. E isso é gravíssimo, porque isso ia destruir o nosso país. Se isso é aprovado e ser colocado em prática, isso destrói totalmente o nosso país. Porque grande parte do território brasileiro vai passar a ser de terras indígenas, de reservas indígenas. Áreas totalmente produtivas que hoje produzem alimento para sustentar milhões de pessoas no mundo afora, ou até bilhões, porque acho que mais de 1 bilhão de pessoas o Brasil sustenta, essas terras passariam a se tornar terras improdutivas, porque passariam a ser reservas indígenas, e esse mesmo pessoal não quer que os índios produzam nada. Eles querem que a terra fique ali parada, sem produzir nada. E isso é um absurdo. Mas aí, até que enfim, o Senado Federal ele reagiu. A Revista Oeste mostra aqui que Senado, enfim, reage e aprova o marco temporal. Então foi colocado, o Pacheco colocou em votação ontem, vamos dizer aqui, elogiar o Pacheco agora, dizendo que o Pacheco é o melhor presidente do Senado de todos os tempos, porque nós sabemos muito bem o que o Pacheco já fez até agora. O Pacheco só colocou isso daqui porque ele está vendo que ele não vai conseguir a vaguinha dele lá no Supremo. A vaguinha que ele estava esperando lá no Supremo Tribunal Federal já foi para o ralo, ele não vai mais conseguir. Mas, enfim, foi colocado em votação, foi aprovado. Agora vai lá para a sanção do presidente da República, o ex-presidiário. Eu tenho certeza, vou falar daqui a pouco, que ele vai vetar esse projeto aí. Mas o que a imprensa, a grande mídia, está falando sobre isso? Vamos ver o que está dizendo aqui a Globo News. Eu não vou colocar o vídeo, porque é um pouco longo, mas o que diz a Camila Bonfim? Reservadamente, parlamentares e ministros do STF avaliam que, ao pautar o projeto de lei do marco temporal, Rodrigo Pacheco quis contemplar integrantes da bancada ruralista e parlamentares bolsonaristas, mais até do que estabelecer um clima de guerra com o STF. Bom, se parlamentares e ministros do STF disseram isso daqui, que foi para contemplar parlamentares ruralistas e bolsonaristas, mais até do que estabelecer um clima de guerra com o STF, então quer dizer que eles consideram que esse clima de guerra com o STF existe. Quem que está invadindo a competência de quem? É o Senado que está invadindo a competência do STF ou o STF que está invadindo a competência do Legislativo? Mais uma matéria aqui da Globo News. Agora a Eliane Cantanhede, outra esquerdista. Ela comenta que a disputa entre Congresso e Supremo, ela está dizendo que é uma disputa, após o Senado aprovar o marco temporal. Por trás disso, há uma questão ideológica. O Supremo tomando decisões mais de vanguarda e a bancada BBB, que é a bancada do boi, da Bíblia e da bala, está querendo garantir retrocessos. Para Eliane Cantanhede, considerar o marco temporal como a data da promulgação da nossa Constituição é um retrocesso. Para Eliane Cantanhede, o progresso seria se nós pegássemos as terras totalmente produtivas hoje, que produz soja, milho, algodão, girassol e tantas outras culturas aí, e transformasse essas terras em terras improdutivas e deixasse elas nas mãos dos índios. Parece que a Eliane Cantanhede não consegue olhar na mesa na hora que ela está durante as refeições dela e ver de onde que está vindo esse alimento. Que todo esse alimento desse pessoal que critica o agronegócio, todos eles comem, se alimentam de produtos que vêm diretamente do agronegócio. Todos.
Eles são muito hipócritas. Aí eu trago mais uma matéria da Globo News, e ela traz lá um especialista, né? Enquanto o Senado corria para aprovar a lei do marco temporal, o Supremo estava reunido para definir as regras para aqueles que, pela decisão da semana passada, que o STF já tinha decidido, vão ter que desocupar as terras indígenas. Agora tem que saber quais são essas terras indígenas que eles querem que desocupa. Deve ser todo o Brasil, porque os índios eram donos de 100% do Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral por aqui chegou, segundo a história, aqui só tinha índios. E aí? E se retroagir essa data do marco temporal lá para 1500, 22 de abril de 1500, vamos ter que sair todo mundo daqui e voltar para Portugal? Os 210 milhões de pessoas? E deixando aqui só uns milhares de índios que estão por aí? O J10 ouviu especialistas para entender esse descompasso entre o judiciário e o legislativo. Entenda. Mas eles não falam que é o Supremo Tribunal Federal que está invadindo a competência do legislativo, porque isso aqui tem que ser decidido pelo legislativo. Se for aprovado o fim do marco temporal, beleza, foi aprovado pelo legislativo. Mas se também for aprovado o marco temporal como a data da promulgação da nossa Constituição, tem que ser respeitado. Não é democracia? Não é tanta, eles não falam tanto em democracia. O que é democracia? Democracia não é você respeitar as instituições, e aí vem o Supremo Tribunal Federal e invade a competência de uma outra instituição, de um outro poder, como é o Poder Legislativo. E aí você vê pessoas como a Elisiane Gama, que é uma senadora, dizendo que ela é favorável ao Supremo Tribunal Federal derrubar o marco temporal. Ela diz o seguinte: a luta contra o marco temporal tem que ser uma luta de toda a sociedade civil organizada. Contrapor povos originários ao setor produtivo nesse debate é tratar os brasileiros como manipuláveis, e isso não somos. Por isso, hashtag PL 2903 não, marco temporal não. Então a Elisiane Gama está dizendo que contrapor povos originários ao setor produtivo é um retrocesso você contemplar o setor produtivo e você não dar as terras para os índios. Uma senadora da República defendendo esse tipo de retrocesso e achando que isso não é um retrocesso, muito pelo contrário. O mesmo pensa a presidenta, né, do partido dos trambiqueiros, o PT, a Gleisi Hoffmann. Ela diz assim: é inacreditável o Senado avançando com o projeto de lei do marco temporal, totalmente inútil e perda de tempo. Olha só a democracia que a Gleisi Hoffmann defende. E ela é deputada federal, ela faz parte do Legislativo brasileiro. STF já decidiu por derrubar a tese da demarcação de terras indígenas. Se aprovado pelo Congresso, o marco temporal vai cair de novo no STF. Quer dizer que o Congresso, segundo a Gleisi Hoffmann, não vale de nada. Não vale nada. Quem manda é o Supremo Tribunal Federal. Seguiremos firmes. Seguiremos firmes. Ela parece ser ministra do Supremo e não deputada federal. Viva a comunidade indígena. Então você vê pessoas que fazem parte do Congresso Nacional, deputados, senadores, como foi o caso do Randolfo Rodrigues também, né, que vem aqui, ó, líder do governo no Congresso, Randolfo, diz que pedirá ao Lula veto ao marco temporal. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é certeza que o Lula vai vetar esse projeto. É certeza que ele vai vetar, por quê? Porque ele tem que agradar os companheiros do Supremo Tribunal Federal, né, que já livraram a barrinha dele, já tiraram ele da cadeia e colocaram ele ali. Então, o Lula agora está numa sinuca de bico, ele vai ter que vetar esse marco temporal. Mas aí o que vai acontecer? Com certeza o Congresso vai derrubar o veto presidencial. Vai derrubar e aí vai caber agora ao Supremo bater de frente com o Congresso e falar: não, o que vai valer é a minha decisão. E aí, será que o Congresso Nacional vai se acovardar e deixar com que o Supremo Tribunal tome as rédeas de vez e coloque de vez a ditadura para funcionar? Eu acho que não. Eu acho que não. No Estadão, nós temos aqui a notícia que fala que Lula vai vetar o projeto do marco temporal aprovado pelo Congresso. E é o que eu disse, é certeza que ele vai vetar.
mas eu também tenho certeza que o veto dele será derrubado pelo Congresso. E aí vai ser a hora da onça beber água. Será que o Supremo Tribunal Federal vai pagar para ver? Vai dobrar a aposta? Nós temos aqui, eu trouxe para vocês aqui o artigo 231 da nossa Constituição Federal, que fala sobre os índios, tá? E aqui diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E por que eu grifei aqui a palavra ocupam? Porque aqui é ocupam e não é ocuparão, ou que ocuparam. Não, é que ocupam. Ocupam quando? Quando foi promulgada a Constituição de 1988, lá no dia 5 de outubro de 1988. Então, este é o marco temporal que está previsto na Constituição Federal e que o Supremo Federal está rasgando novamente a nossa Constituição. O Congresso agora já tinha sido aprovado na Câmara, o Congresso agora aprovou lá no Senado e agora vai para a sanção presidencial, vai ser vetado. O Congresso muito possivelmente vai derrubar o veto presidencial. Será que o STF vai bater de frente com o Congresso e vai falar que o que vai valer é a vontade deles rasgando a Constituição Federal? Tem parlamentares que já estão com uma PEC lá, inclusive, para deixar muito claro sobre esse assunto aqui. Uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Mas será mesmo que o STF vai continuar dobrando a aposta e batendo de frente? Vai depender dos nossos parlamentares. Se os nossos parlamentares fizerem realmente, deixarem bem claro que eles não vão aceitar que o Supremo Tribunal Federal continue legislando, eu acho muito difícil que ele vá fazer isso. Agora, se eles derem a moleza que eles deram até agora, como é o caso do Rodrigo Pacheco e do Lira, pensando apenas nos seus interesses pessoais, com certeza o STF vai vir para cima. Então, pessoal, é isso. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser o desfecho dessa história, né? Mas eu espero que este marco temporal seja mantido, que não seja colocado em prática o fim desse marco temporal, porque senão o nosso país vai sim à bancarrota. Pessoal, peço a vocês que observem aí se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixa aí o seu like, dê o seu joinha aí, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.